Eu não pego inversão. Por exemplo, tem uma região de suporte ou uma região de resistência. Primeiro toque, né, na 20, o mercado furou, cara, eu não pego. E eu vim aqui pelo 2 e peguei. Eu tinha marcado essa região de suporte, ele rompeu. Cara, não deveria ter entrado. Primeiro, região de média flat, né? Enfim. Então eu sempre falo, pô, cara, eu sou humano, né? Por mais que eu siga o Vini, o Matheus estão aí, sabe? Sou chato pra caramba em relação às entradas, ao operacional. Ah, pô, cara, eu sou humano, velho. Tem um dia lá que eu vou vacilar também, né? Então, vacilei, errei feio o tamanho da mão esse dia, tomei uma pica, mas recuperei tudo no período da tarde. Nesses PCs aqui, PC do 2, estruturação, então vim montando a posição aqui para baixo. Só para vocês terem ideia, tá? Na segunda-feira eu tinha ganho 9. Na terça eu não tinha operado. Na quarta eu tinha ganho 15. Então 9, 15, 24, certo? Nesse dia aqui, e o pior de tudo, cara, eu cheguei a ficar menos 24 na parte da manhã aqui, tá? Nunca fiz isso na parte da manhã. Eu nunca cheguei a esse resultado. Então, me fez assim, ó, me deu ligou um alerta na minha cabeça, porque eu não sou um cara que quando eu perco muito. Né? Vocês me acompanham, vocês sabem, sempre que eu posto, eu posto minhas perdas e elas normalmente são menores do que os meus dias de gain. E nesse dia eu devolvi 2 dias de ganho. Eu devolvi 2 dias de ganho num dia só. Então isso me gerou muito desconforto. Claro que não tem peso diante do que eu fiz, por exemplo, no mês passado, né, cara? Não vai me matar, não vai nada. Mas assim, é um alerta. Porque eu não tenho esse hábito de fazer esse tipo de coisa. Então eu falei, cara, peraí, eu devolvi 2 dias de ganho num dia só. Tem coisa errada comigo. Então eu preferi parar, aí eu almocei, esfriei a cabeça, depois voltei. Aí eu falei, cara, eu vou me permitir dar mais um tiro. Se eu der um tiro errado, eu parei o meu dia. Então eu selecionei muito bem a oportunidade, fui lá, dei o tiro certo, vim estruturando a operação, aumentei a posição, tal, e recuperei o prejuízo e fechei o dia com menos R$ 600 de propósito. Porque eu poderia muito bem, cara, ter recuperado e fechado positivo e postado no Instagram que mais um dia positivo pra galera. Só que a galera que estava comigo, o Matheus, o Vini, no final da tarde, eles viram. Falei, galera, eu vou me punir, vou fechar o dia negativo, porque nos dias negativos são os dias que eu mais aprendo. Porque se eu vou lá, bato no mercado para fechar positivo, na minha cabeça vai ser assim, foi mais um dia positivo. Só que não, cara. Foi um dia que eu fiz besteira que eu não deveria fazer, e por isso que eu optei aquele dia por terminar negativo. É um valor, obviamente, irrisório perto do que eu tinha feito no dia anterior, mas é um ponto de atenção e que me gera um sentimento diferente, cara. Quando eu ganho, não gera aprendizado. Agora, quando você perde e você vai estudar as suas perdas e o porquê você perdeu, aí isso gera aprendizado, que foi basicamente a minha opção, tá? Eu escolhi fazer isso. Então, essa foi a lição que eu tirei desse dia. Eu perdi dinheiro, mas, pô, né? Na verdade, assim, eu comprei um Celta e devolvi ele no mesmo dia, né? Ainda falei assim, Devolvi. ainda falei assim, Exatamente. pô, Adriano, vai fechar 600 negativo, pô, recupera isso aí, velho. Daí o que eu falei pra você, cara? Não, vou me policiar aqui, vou me punir. Vou me punir, pô. Enfim. Fala aí, Isa. Não, Adriana, eu tô vendo esse cenário que tu tá mostrando, ficou bem parecido hoje, né? Ficou lateral, 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 fez o pivôzinho com as médias flat e depois pegou uma direção assim para baixo. Sim, Hoje foi meio similar, né? exatamente. E a tarde que gerou as boas É, oportunidades, eu não tava na frente da tela, né? Mas pois. enfim. Nelson, manda aí, cara. Eu me policiei quando. Nesse dia eu também levei 2 stops, né? E o maior erro que eu faço, acho que até para ajudar o pessoal também, se alguém faz ou não, quando eu opero 3 vezes no máximo no dia. 3 ou 4. Quando eu vou de mão leve, né? Vou de um contrato com descontrato. Sempre quando e dia de consolidação, o mercado está consolidado é uma bosta. E eu não, já me policiei, eu não opero, eu espero definir o mercado, né? E Sim. nesse dia,
que eu fiz? Eu levei 2 stops onde você levou. Só que eu tava com um contrato, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou esperar romper e esperar o mercado andar. E esperou, aí eu entrei com 3 contratos, recuperei, saí com gain. Mas a maior besteira que eu faço é isso. Tipo, pegar loss e tentar dobrar a mão para recuperar o valor. E tô esperando esse dia para acabar, porque tem uma hora que vai acabar essa sorte, né? Essa cagada. Sim. Vamos lá. Não é só isso mesmo. Show. Fala aí, Jonas. Adriano, só uma pergunta. Nas suas entradas no índice, você leva em consideração o dólar? Tem alguma relevância para você tomar a decisão? Não, eu opero aquilo que eu estou vendo, cara. Se os dois estão subindo, se os dois estão caindo, eu não estou nem aí. Eu opero o gráfico que eu estou vendo. Não levo em consideração nenhum tipo de correlação para eu tomar decisão naquilo que eu estou vendo. Eu vejo muita gente, inclusive eu falo isso por experiência própria, tá, cara? Porque antigamente eu era o cara assim, o dólar ativou pivô de compra, vou vender índice. Nem sabia para onde que o índice estava indo. Né? Eu operava long e short, comprado em um, vendido em outro. Cara, era sempre assim. E o pior de tudo, na telinha de um notebook, né? Um gráfico de 5 minutos do índice, um de 5 minutos do dólar. E operando os dois ao mesmo tempo. Cara, não curto. Né? E para mim, hoje, eu consigo ter vamos dizer, maturidade de não me deixar levar pelo que um ou outro está fazendo. Né? Se me deu o sinal de entrada, eu vou entrar. Se o outro me deu o sinal de entrada para a mesma direção, cara, eu vou entrar. Gera desconforto? Gera, mas se deu o sinal claro, vou entrar. Hoje, por exemplo, o pessoal vendeu dólar e vendeu índice. Né? E os dois, né? Assim, pô, cara, tô com o cu na mão, mano, né? Um dos dois estão mentindo, cara. Um dos dois vai me estopar, né? A gente fica com esse negócio na cabeça. Mas não, né, cara? Os dois foram lá e caíram e deram game pra galera. Mas enfim. Fala aí, Renato. Eu vi que você falou de diversas médias, né? E a de 200 você não falou. Vou comentar daqui a pouco. Obrigado. Pode ficar tranquilo. Fernando? Adriano, você falou que opera o mini, mas eu já vi assim alguns estudos de FIBO que eu fiz, que às vezes não bate a Fibonacci, a projeção, né? No mini, mas bate no cheio. Não sei se tu chegou a notar isso. Já vi. É pouca diferença, cara. Às vezes sim. Uhum. Já vi isso, cara. E mais uma dúvida, tu recomenda a gente fazer diário de trade, cara? Cara, para mim o que mais importa, além de você anotar, obviamente, as suas entradas e todo o aspecto técnico, eu recomendo que você faça um diário de trade, principalmente no aspecto comportamental. Por exemplo, você fez as suas entradas. Quando a gente acerta a mão, isso não gera aprendizado, porque você está ganhando, né? Tipo, você acertou, cara. Mas eu prezo principalmente pelo cara marcar onde ele errou e o porquê que ele entrou na operação e qual que era o sentimento dele naquele momento na operação. Porque muitas vezes quando você começa a avaliar esse tipo de comportamento, você percebe que às vezes você está entrando por ansiedade e não porque de fato o gráfico te deu uma entrada clara. Hoje eu não faço mais esse tipo de diário de trade, mas eu já fiz muito isso e recomendo, cara, porque você consegue, né, claro, não é de uma semana, mas em um período você consegue mapear perfeitamente quais são os teus principais pontos fracos que você precisa melhorar. E na grande maioria das vezes você vai ver que é a ansiedade. Às vezes é ganância, né? Você fala, pô, cara, quero ganhar mais, vou caçar uma entrada aqui para aumentar minha boleta. Pau na cabeça, cara, né? Tô muito tempo aqui na frente do computador, né? Tô com a bunda doendo. Peraí, deixa eu operar rapidinho aqui para ver se eu consigo ganhar um dinheiro para levantar aqui. Vai perder também. Então, para mim, o que mais importa não é o aspecto técnico, é o aspecto comportamental. Então, se puder, de repente, colocar isso no diário de trade, cara, vai ser sensacional. Para você poder se conhecer melhor. Show, valeu. Tamo junto. Arthur, e aí a gente manda ver de novo, tá, pessoal? Adriano, você falou que tipo, opera que o gráfico tá mandando, mas a gente sabe que o índice, quando tem geralmente alguma notícia, ele pode ter uma direção, ele muda de repente. Você fica atento às notícias ou você não olha diariamente? Eu opero o gráfico, não opero notícia.
Óbvio que eu sei que as notícias interferem, mas se eu já estiver dentro do gráfico em uma notícia e estiver perto da notícia, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Ser rápido. Você tem que reagir rápido, porque se o mercado, né, vier contra você, você tem que ou zerar a tua posição ou puxar o teu stop pro 0 a 0, né? Principalmente, cara, em notícias que tem assim taxa de juros, né, FONC, Fed. Porra, cara, aí é muita volatilidade, cara. Aí não Então, tem stop que vai segurar a tua operação, porque o mercado pula mesmo. então você fica atento ao horário, né? Sim, com certeza. Em dias de três estrelas, né? Notícia 3 estrelas, tem que ficar atento, cara, com certeza. Mas é isso aí, então. Beleza. Ou se o Guedes, o Bolsonaro vai falar, né? Aí tem que também ficar com o bumbum na parede, né? Pazuello. Nossa, aquele dia ela nem fala, velho. Nossa, fiquei muito puto, velho. Enfim. Fala aí, Jonatas, pra gente dar continuidade aqui, cara. Não, só falando dessa questão de notícia, eu já acompanhei muito notícia e eu percebi que quando a notícia cai, o gráfico já fez um movimento faz tempo. Quando a notícia sai, o gráfico já fez um movimento há muito cara, tempo. É que nem o dia do Moro lá, o Moro D lá caiu 4.000 pontos. No gráfico ele tinha feito um triângulo simétrico, a hora que ancorou na 9, rompeu o triângulo, saiu a notícia. Já tinha feito eu tava no trade, do dia do Moro lá. Né, caiu 4.000 pontos. Eu peguei só 1.000. Fiquei com dor de corno, mas tudo bem. Mas vamos lá. Então aqui, só para contextualizar para vocês, tá, pessoal? Para vocês verem um pouquinho melhor. Deixa eu puxar aqui. Aqui, ó. Gráfico de 5 à minha esquerda e gráfico de 2 aqui, tá? Então, aqui a gente consegue perceber que o 2 minutos acionou a venda aqui, que foi o PC, porque encostou na 50, saiu para fora da 20. E nos 5 minutos, foi no mesmo lugar aqui, ó. Depois, o que o preço fez? Ancorou na 9 do 2 minutos. O que o 2 minutos fez? PC. E aqui foi só a ancoragem na 9. Os 5 minutos gerou algum gatilho de venda aqui? Claro. Não. E o 2? Com certeza, né? Aí o mercado veio, pivotou, fechou aqui nos 5 minutos. Só que aqui é o que acho que o Paulo tinha perguntado, né? Da questão dos tempos gráficos. Pelo fato de ter defesa. Paulo, aqui é exatamente aquilo que você me perguntou, tá, cara? Os 5 minutos fechou com defesa. Só que olha como que tinha fechado 2 minutos antes. Então, o 2 minutos, ele antecipou a minha entrada. Eu entrei pelo 2, só que faltou mais um candle, né? E aí ele veio e fechou, que basicamente foi essa defesa aqui do 5. Então, pelos 5 minutos, você não entraria. Só que pelo 2 minutos, você já entrou e já estava dentro do trade. E aí depois o mercado veio. Então, é exatamente o mesmo exemplo ali que você tinha comentado, tá? Do 2 antecipar o 5 e o 5 defende. Só que como eu já entrei e o stop está barato, eu seguro a operação. Isso, foi o Tássio que tinha perguntado. Era esse exemplo aí mesmo que eu estava perguntando. Ah, tá. Stop minúsculo, né? Stop pequeno, cara. Todo PC que acontecer, cara, PC bom dá stop curto, cara. PC bom é stop curto. E todo dia que tiver movimentos direcionais, o mercado vai dar 1 milhão de PC na tua cara. Olha aqui, ó. Isso aqui é o gráfico de 2 minutos, tá? A hora que, por exemplo, tudo bem que aqui estava horrível, né? Mas a hora que ele, ó, rompeu, pivotou, trocou polaridade, região da VWAP do dia anterior, né? Que faz pressão para o dia seguinte. Quem me acompanha aí já deve ter pego essa de graça no Instagram. E aqui, olha lá o que ele fez. Cara, tem que entrar, meu. Tem que entrar, cara. Ó, veio caindo. Pega essa amplitude, projeta para baixo e seja feliz, cara. Né? Fibo. Adriano? Oi, pode falar. Você vai carregando seu stop, você vai carregando no pavio ou no fechamento do... Não, pavio, cara. Pavio é extremidade. Mesma coisa a galera fala, Adriano, você
considera pavio, daí eu devolvo a pergunta. Pavio não te estopa? Sim, Estopa. pavio é preço. Então tem que considerar pavio, cara. Por conta da equivalência, né, cara? A gente sabe que as 200 são médias clássicas, né? E independente do time frame, elas respeitam muito bem, né? Então, de novo aqui, ó, com essa loucura, né? 2 minutos, 5 minutos. Vamos lá. Nos 5 minutos, se eu utilizo uma média de 200 períodos, é só fazer o cálculo. 200 vezes 5, 1.000. 1.000 dividido por 2, 500. Certo? Simples, né? A 200 nos 5 minutos é uma 500 no 2. Só que aqui é que tá, cara. Depois que eu encontrei essa desgraça desse número aqui de 500, eu resolvi experimentar utilizar essa média em outros time frames. Cara, que média desgraçada, velho. Porque ela segura pra cacete o preço. Como, por exemplo... Tá, isso daqui ficou fácil pra vocês entenderem, tá? Acho que tranquilo, né? Assim, o cálculo é igual. 200 nos 5 minutos é a 500 no 2. Só que a 500 eu resolvi usar em todos os time frames que eu tenho. Então vamos lá, vamos direto para o gráfico, vamos brincar um pouquinho. Ah, Adriano, hoje tive dificuldade de operar dólar, né? Vamos lá. Olha onde que a 500 estava passando aqui embaixo, ó. Olha onde que as 200 estavam passando em cima. Boa pergunta, Tássio. A 500 é a aritmética que eu uso, tá? Em todos os time frames que eu tenho esse layout aqui, a 500 é a aritmética, tá? E as 200 é uma aritmética e outra exponencial. Já fiz sim, Gabriel. Inclusive já operei gráfico de 30 segundos, tá? Inclusive PC no gráfico de 30 segundos parece brincadeira. Mas foi um setup que a gente chamou de Fábio Assunção, né? PC no gráfico de 30 segundos. E, cara, funciona pra cacete, tá? Parece doideira, mas é verdade. Ó, Adriano, achamos mais um cracudo aí na equipe. É, cara, pois é, o cara perguntando se eu opera gráfico de segundo. Caralho, tá pior do que eu achei que tava, viu, Matheus? Mas vamos lá. Puxando isso daqui direto pro índice, tá? Eu quero pincelar isso aqui rápido para vocês, sem firula. Deixa eu jogar aqui pro Infoot, que eu acho que é melhor. Pra gente conseguir olhar um período um pouquinho mais para trás. Se eu coloco aqui no layout das 200 e 500, e assim, pessoal, o que eu quero chamar a atenção, tá? Cara, não é para ficar operando com esse layout de todas essas médias plotadas num gráfico só. Por quê? Porque senão o teu gráfico vai ficar uma porcaria, vai ficar poluído. E não é para ficar poluído. O mercado fica errático, galera. Maiores, aqui, ó, essas médias móveis maiores, a gente percebe que as maiores porradas que o mercado dá é quando o mercado está trabalhando longe delas. Quando o mercado está longe dessas médias maiores, o mercado evolui. Tipo, porrada de 5.000, 6.000, 7.000 pontos em 2, 3 dias. Então, você está olhando o macro, só que operando o micro a favor do macro. Então, por exemplo, quando a gente percebe que tem alinhamento, o que é o alinhamento dessas médias? 500 embaixo, 200 aritmética, 200 exponencial. Quando tem esse alinhamento, perceba que em 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, o mercado subiu quantos pontos? 7.000 pontos. Subiu reto. Qual é a dificuldade? Nenhuma. Então, quando a gente tem alinhamento dessas médias e o preço está trabalhando longe delas, é a melhor coisa que tem, porque são dias direcionais, no intraday gera oportunidades e a gente ganha dinheiro. Quando começa as dificuldades? As dificuldades começam quando essas médias elas entram no gráfico. E aí o gráfico fica uma bagunça.
Os dias mais consolidados, os dias mais travados, os dias que mais dão stop, entre aspas, por violinada, é porque você está operando no meio do range dessas médias curtas, dessas médias longas. Perdão. Olha isso daqui. Pivotou para baixo, entrou fluxo, ativou, você compra, pivotou para baixo, rompeu mínima, você vendeu, ele sobe, você compra, ele cai. Então, cara, tem que tomar cuidado quando essas médias estiverem perto do preço. Mais uma vez, no início, a galera fala, putz, cara, o Adriano é chato pra caramba ficar com esses negócios de médias móveis maiores, só vai me atrapalhar, só vai criar viés. Cara, que nem eu falo, não tem problema você não usar. Mas quando você estiver na sala, você vai, por exemplo, você vai tomar a decisão de não usar. E tudo bem, você não vai usar? Tudo bem, ok. Mas em algumas operações você vai ser estopado, você não vai saber por quê, e a gente vai estar falando lá, pessoal, cuidado a média de 500 no 10. Cuidado a média de 500 no 5. E tem pessoa que não está vendo. E às vezes, esse pequeno ajuste acaba evitando você de cometer uma cagada. Porque a gente já validou 1 milhão de vezes. Essas médias fazem preço no gráfico. Quando o mercado está com esses ranges curtos entre elas, é a pior desgraça para operar. Tá? Quando o mercado está assim, ó, as duas 200 no range de quantos pontos? 200 pontos. E a 500 por perto, esquece, cara. Esquece. Não tem o que fazer. Volta a dormir, né? Pede o cachorro da vizinha emprestado, vai passear com ele. Se não tem alguma coisa para fazer, arrume alguma coisa para fazer, mas evite de querer ficar operando dentro dessas regiões, porque o mercado te castiga, cara. O mercado te pune. Ele vai dar vários sinais falsos na tua cara, você vai entrar e ele vai te estopar. Então, por exemplo, se a gente pega isso daqui e tira o layout das médias, a gente coloca um gráfico cru, a gente começa a perceber que ele está trabalhando no quê? Em zigue-zague, lateral, operando, né, padrões de price action nas extremidades de movimento. É isso que você tem que fazer. Quando essas médias estiverem cortando o preço, não existe operação longa, galera. Não existe operação longa. Tem que colocar a bunda na parede. Se for operar, normalmente você vai acabar fazendo mais operações, só que com menos pontos. É o inverso daquilo que normalmente a gente se propõe a fazer, que é o quê? Operar menos e pegar mais pontos. Em dias onde essas médias estiverem cortando os preços, vai gerar muita trava, vai gerar muita dificuldade. Tá? Então, como eu falo, eu não estou obrigando a ninguém colocar elas no gráfico, eu não estou obrigando ninguém a usar elas. Mas olha a merda que acontece quando essas médias estão no gráfico. Ó. Olha isso daqui. Ó. Tá? Então, por exemplo, não é para você ficar com ela plotada no gráfico e ficar operando o dia inteiro, porque é óbvio, essas médias maiores criam um viés em você. Então, o que você tem que fazer? Opera com o teu layout limpo. Só que, na abertura do mercado, por exemplo, quando você chegar para entrar no mercado, coloca lá no layout para ver onde que essas médias estão. Se está longe do preço, se está perto do preço. Volta para o teu layout normal. Vamos operar aqui. Beleza, as médias estão longe, não tem nenhuma trava. Agora, se elas estiverem perto, aí fica atento, porque vai gerar trava. Vamos pegar aqui, olha só. As três juntas aqui. Cara, esquece, o mercado não vai, cara. Ó. Olha a defesa. Beleza, aí o mercado voltou para baixo. Olha só, quando elas estão cortando os preços, galera, esquece. O pior tipo de dia que tem é quando essas médias estão assim. Outra coisa, quando existe um range curto entre as duas 200 principalmente, tá? E elas estão trabalhando em regiões de extremidade, a gente brinca, né? A muralha da China, que é difícil passar. Né? Difícil passar. Então forma um paredão. Quando existe range curto entre as 200 ou entre as 200 e 500, né? A gente percebe que, ó, o mercado tem uma tremenda dificuldade
de passar esse range curto entre elas. Então, por exemplo, hoje em dia eu aprendi da pior forma. Deu um PC. Está dentro das médias de 200? Não pego. Não pego. Por quê? Porque eu cansei de perder dinheiro. E aquele negócio. Quando você comete um erro, beleza, errar é humano. Permanecer no erro, sabendo que não pode fazer, é burrice. Vale pro dólar também, tá, Fernando? Vale pro dólar também, cara. Essas médias aqui, cara, meu Deus, cara, fazem muito preço. Seja no gráfico de 5, de 2, de 10, de 15 minutos. É só vocês colocarem no gráfico e testarem, tá? Professor, Mano, olhando seus stories, acompanhando, na verdade, eu via que você sempre colocava a 200 e a 500. Aí eu criei um alarme para quando elas se cruzarem também é um bom sinal, mas não que é um gatilho de entrada, mas eu fico observando. sim, a Tá? minha regra de coloração, inclusive, cara, uma das regras que eu tenho aqui de coloração quando, assim, eu posso operar com o meu gráfico limpo. Se eu tiver com a regra de coloração, a hora que o candle entra dentro das 2.200, o candle colore de uma cor diferente. Então eu já sei que o preço está entrando na faixa de gás e que não é para operar ali. Legal. Professor, depois o senhor disponibiliza o export do seu profit para gente testar? Cara, até posso fazer, cara. Mas assim, o ideal é você montar o teu próprio layout aí, né? Por exemplo, a minha regra de coloração, eu não vou passar agora, tá? Não, Então sim. eu até posso passar o layout básico, mas assim, isso daí é rápido de fazer, cara. Você cria o layout, coloca os indicadores e foi. Mas assim, até posso passar, não tem problema. Eu passaria aqui, né? Esse layout principal, as 200 e 500. Eu tenho o meu layout de swing trade aqui também, que eu uso volume e OBV, né? As médias de 500, inclusive de 200, trabalho no projeto de swing trade junto com elas também, tá? É uma coisa que eu uso para ações e que funciona muito bem. E o meu gráfico naked, né? O meu gráfico cru, que eu gosto muito de fazer a leitura de price action. Então, às vezes, assim, durante o dia eu tiro as médias, bato o olho no gráfico para ver como que ele está, para conseguir fazer uma análise um pouco mais limpa, né? Sem tanto o viés ali de indicadores e tudo mais. Então eu gosto também de ter um layout cru aqui para mim, tá? Sim, beleza. O Fernando perguntando se eu não uso o volume para day trade. Não uso o volume para day trade, tá? Não faz a menor diferença para mim, tá? Por que eu não uso, Fernando? Claro que eu não sou ignorante a ponto de chegar e falar que não presta, que não sei o que não funciona. A gente sabe que pela teoria de Down diz que o volume deve confirmar a tendência, né? Isso aí é óbvio. Só que qual que foi a minha maior dificuldade em interpretar a questão de volume? Muitas e muitas vezes eu vi o mercado fazendo isso daqui, ó. Imagina que ele fez isso. Aqui eu estou desenhando todos os cenários mais perfeitos possível, tá? Entre a mínima e essa máxima, aqui é 50%, aqui é a cabeça dessa troca de polaridade, e aqui as médias móveis estavam ancorando os preços. Imagina que tudo isso estava acontecendo. E aí, o mercado fazia isso daqui, ó. Dava um lindo PCzinho. Aí aqui, por exemplo, tinha uma barra ignorada. E aqui tinha um outro candle saindo e confirmando o rompimento da bandeirinha. Caramba, olha quantos contextos que tem aqui. E eu, no meu entendimento, né, eu tinha que olhar para esse candle e ver se tinha um volume alto, porque se esse candle que rompeu, né, ou que ativou um pivô, se ele não tem volume, eu não entrava. E eu cansei de perder excelentes oportunidades por causa que o candle que rompeu não tinha volume. Não entrava e o mercado fazia isso daqui na minha cara. Então eu comecei a ver que o volume mais me atrapalhava do que me ajudava. Então eu tomei a decisão de simplesmente tirar o volume do meu gráfico, porque ele não me ajuda a tomar nenhum tipo de decisão.
Ah, Adriano, mas para exaustão de movimento. Exaustão de movimento para mim é uma coisa óbvia. Até falo na sala, Matheus, Vini tá aí. Falou, galera, fez uma barra ampla, né? Um candle de ignição, longe da média móvel, na cara de alvo de Fibonacci, podem olhar aí. É o maior volume do dia esse candle aí. Sempre falo, né, Matheus? Sempre falo. Tanta pedra. Sempre falo. Aí a galera vai lá, nossa, é verdade, Adriano, é realmente. Então, não precisa usar volume para saber que o mercado está em exaustão, né? Se você consegue fazer uma boa leitura de afastamento de média e região de Fibonacci, com a leitura de candle, você consegue ver essas coisas. Só que para gatilho de entrada, a questão do volume me pegava, cara. E eu deixava de pegar muita oportunidade boa só porque não tinha volume. Então eu parei de acompanhar volume e, assim, os resultados que eu faço hoje são sem volume financeiro. Então, só para deixar isso claro, tá? Ô, Adriano, Oi. falando sobre as médias grandes, uma coisa que eu acho muito interessante é quando tu faz uma entrada, daí tu projeta o alvo, né? Faz a projeção, lá o espelhamento, e o alvo coincide onde tem uma média grande, cara. É um bom ponto pra Sim, você fazer parcial ou encerrar tua mão, cara. Porque o preço não exatamente. passa direto. Não passa, cara. Ainda Não mais se está passa, longe ele das vai médias segurar. menores, cara. Aí é uma questão que a gente estava conversando. Boa, Vinícius, ter comentado isso. É uma questão que o Paulo estava perguntando para mim ali anteriormente, né? O Paulo perguntou da questão de como que eu finalizo um trade ou eu faço uma parcial, né? Quando chega no alvo de FIBO. Cara, se tem confluência dessas médias de 200 ou 500 em um alvo de Fibonacci e está longe das médias menores, eu não faço parcial, eu finalizo o meu trade ali. Por quê? Porque o mercado vai voltar, ele vai bater no alvo de FIBO, vai bater nessa média maior e vai fazer a retração nas médias menores. Então eu não vou deixar dinheiro na mesa, cara, porque eu sei que ele vai fazer isso, então, cara, eu não vou deixar dinheiro na mesa. Eu saio da operação, coloco todo o lucro no bolso e espero a próxima oportunidade. Aí eu não tenho mais esse problema de, beleza, já coloquei o lucro, o mercado recuou, deu entrada novamente. Deu entrada novamente, eu pego de novo. Não tenho problema nenhum em fazer isso. Tá? Deixa eu ver. Pessoal perguntando da mensalidade da sala, tá, galera? Se, depende, porque eu trabalho de 4 formas. Pessoal que vai ficar só na sala de day trade e o pessoal que vai ficar na sala de day trade mais participar do projeto de swing trade, tá? Aí é uma questão que eu vou explicar depois para vocês. Quem for ficar só na sala de day trade, se quiser pagar a mensalidade depois das 3 semanas, a mensalidade avulsa é R$ 200. Se a pessoa fechar comigo o plano trimestral, fica 450, que daí é 150, né, por mês. Então eu dou, entre aspas, um desconto para a pessoa e eu tenho a garantia que ela fica pelo menos 3 meses ali na sala. Tem pessoa que fecha 6 meses, 1 ano, enfim. Agora, então, né, se você for fazer só a sala de day trade, você paga R$ 200 a mensalidade avulsa sem compromisso nenhum. Entrou um mês, quer sair no outro, tudo bem. Quer ficar 3 meses, aí você vai ter o benefício de, entre aspas, pagar um pouquinho mais barato. Pode parcelar no cartão, não tem problema. Quem for participar da sala de day trade e participar do meu projeto de swing trade, que depois eu explico para vocês como que funciona melhor, 250 a mensalidade. Então aumenta só R$ 50 para poder participar do projeto de swing trade junto. Onde a gente faz reuniões de sábado e tudo mais. E se caso a pessoa fechar o trimestral, aí ela paga 600. Então tem desconto também, tá? Mas enfim, depois eu explico melhor para vocês. Não é o foco falar disso agora, tá? Depois a gente fala isso. Não, cara, porra, a coisa mais ridícula que tem, cara. Pergunta pra galera aí, cara. Eu sou um cara que normalmente eu entrego muito mais do que aquilo que eu prometo, cara. Muito mais. E a galera que entra na mentoria, cara, normalmente paga a sala, se faz o que eu normalmente eu ensino, paga a sala na primeira, segunda semana, cara. Um cara hoje já me mandou foto da, da boleta dele, hoje já quase pagou a sala, quase pagou a sala, quase pagou a mentoria já hoje, em um dia de aula.
Então tem coisas, cara, que assim, são impagáveis, cara. O conhecimento é uma delas. Se você tiver conhecimento, podem tirar tudo de você, menos o conhecimento. E se você tem conhecimento, se você for necessário começar do zero, você começa porque você sabe aquilo que tem que ser feito. Então tem coisas assim que são impagáveis, cara. O conhecimento, para mim, é uma delas. Tá? Então, normalmente a galera assim, pô, Adriano, tá no dia do vencimento da sala. Peraí, deixa eu fazer um tradezinho aqui para pagar a mensalidade. A galera tira dinheiro fácil do mercado, cara. Paga a sala, né? Paga trimestral, paga um ano, enfim, cara. Com dinheiro de mercado. Então, né? Não é, estou economizando para pagar a sala. Não, meu. Enfim. Então, aqui, ó. Cadê? Um exemplo que eu queria falar para vocês. Cadê? Bom, não vou me estender tanto, tá? A única coisa que eu queria trazer para vocês prestem atenção em range curto dessas médias, tá? Preste atenção em range curto, porque essas médias aqui, cara, elas fazem preço, elas atrapalham o operacional, elas evitam do mercado pegar um alvo, tá? Principalmente se o mercado está subindo, essas médias estão vindo contra, o mercado vai travar na tua cara, tá? Então tomem cuidado, galera. Tá? Essas regiões assim, ó, de extremidades, beleza? Ó, vou puxar aqui só para vocês verem. No 10 minutos, tá? Vou colocar esse layout dessas 200 com 500. Olha onde que o preço trabalhou hoje. No 10 minutos. No 5, você estava vendo isso? Essa 500 aqui em cima? Segurou ontem, 2 vezes. Segurou hoje nas duas extremidades do dia. Aí a 200 do 10 minutos passando aqui. Segurou aqui. Aí rompeu uma, segurou na outra. E depois rompeu. Né? Então, ó o 10 minutos aqui. Quer ver? Ó? Caramba. Olha aqui, ó, o range das duas 200. Ó, as duas 200 no 10. Porque, normalmente, quem usa média só de 200 aritmética tem um problema que já deve ter visto, né? Às vezes você tem uma média de 200 aqui em cima, você está esperando o preço chegar nela, só que o preço não chega. E o preço volta. Acontece muito no dólar também. Por que não volta? Porque ele está na 200 exponencial. A 200 exponencial é mais sensível ao preço, então ela está para baixo da 200 aritmética. Então, normalmente, quando tem uma 200 aritmética, o preço não chega nela e vira, é porque a exponencial segurou. Então, é importante vocês terem essa percepção, porque se a 200 exponencial está perto da 200 aritmética e elas criaram um range, você sabe que esse range vai servir como suporte ou resistência. Né? Olha esse dia aqui, ó, o 10 minutos, 500 e 200 embaixo. Então, o mercado fica o quê? Obrigado. Final do dia, voltou para essa região. Tá? Olha só esse dia aqui, ó, o mercado já abriu na 500 e virou para baixo. Vamos lá. Então, só ponto de atenção aí para vocês, tá, agora? Querem que eu passe um pouquinho para o dólar para vocês verem? Ó? Só um detalhe, entre 10 e 15 minutos, para usar esse layout, eu prefiro 10 minutos, tá? Eu acho que o 10 minutos ele acaba sendo mais bonito e respeita mais. O 15, claro, ele respeita, óbvio, mas entre avaliar o 10 e o 15 minutos, eu prefiro avaliar o 10 minutos, tá? Valeu, Bruno. Já estamos finalizando aqui, cara. Já estamos finalizando aí. Você não vai perder nada, tá? De conteúdo. Pode ficar tranquilo. Então, assim, de novo, né? Mercado trabalhando com as 200 no meio, com as médias menores no meio, com a VWAP no meio. Ativou pivô de baixa, você vende, toma stop na cara. Ativou pivô de alta, você compra, toma stop na cara. Então, mais uma vez, cuidado, tá, galera? Cuidado. E aí, só para a gente complementar, eu quero passar para vocês umas regrinhas aí daquilo que eu evito fazer, né? Que é uma das regras do operacional, que é... Vamos lá. Ó. Se quiserem anotar, né? Fiquem à vontade. Vamos brincar de mostrar aqui para vocês aquilo que eu evito fazer, né? Eu nunca, mas nunca mesmo, posso estar biruta da cabeça,
né? Sei lá, posso estar no meu pior dia, na maior insanidade total, eu nunca passo preço médio para trás. Nunca. Nunca, nunca. Adriano, Oi. uma coisa que eu não entendi, por que duas médias de 200? Por conta do range entre elas. Porque muitas vezes, quando você opera só com a aritmética está distante do preço. E, na verdade, o preço bateu na exponencial e vira para baixo. E você fica esperando ele chegar perto da aritmética, ele não vai na aritmética. E o range entre as duas, ele cria uma pressão muito forte no gráfico. Tá? Então eu coloco essas duas para ter diferenciação, porque o comportamento dessas duas médias juntas vão acontecer duas coisas. Ou elas estão muito próximas uma das outras, ou elas estão distantes uma das outras. Como, por exemplo, aqui, se a gente olhar no canto, tá vendo que ela está junta com a exponencial? Uhum. Então, vendo aqui o distanciamento entre elas? Então, o que, que acontece? Muitas vezes o preço fica oscilando entre o range das duas. Se tem já aconteceu várias vezes, de estar uma 200 exponencial em cima e uma 200 exponencial embaixo. E o preço fica assim, ó, ping-pong. Uma na outra, uma na outra, uma na outra, uma na outra, uma na outra. Então é horrível, cara. Então, se você tem elas na tela, você vai evitar de operar no range entre as duas. Que é uma das regras aqui do operacional, tá? Então, evitar operar com as médias flat. Não operar entre um range curto entre as 200, que é o que eu acabei de falar. Não opero, já tomei 1 milhão de stop tentando pegar PC, tentando pegar barra ignorada, tentando pegar 1, 2, 3, tentando pegar qualquer tipo de padrão. Se está dentro desse range das 200, provavelmente você vai tomar stop, tá? A mesma coisa vale. Não operar entre o range entre as 200 e a 500. Existe como se fosse um magnetismo entre essas médias, né? Evito ao máximo operar em inversão de médias móveis. Aqui é um ponto importante. Não entrar no primeiro candle que sai das médias flat. Primeiro candle de força, vamos lá. Primeiro candle. É evitar a inversão, né? Quê? Tá, não evitar a inversão, no caso é evitar a inversão. Né? Ah, é verdade. Pô, não evitar, fica feio aqui. Valeu, obrigado aí, cara. Já arrumo ali. Não entrar no primeiro candle de força que sai das médias flat. Professor, quando o senhor fala evitar operar com as médias flat, seria em qualquer tempo gráfico? Qualquer tempo gráfico. Beleza. E Adriano, o range ali que tu fala, o range curto entre as 200 e entre as 200 e 500, tu usa os 10 minutos como base? Não, isso é entre 2 e 5 minutos, vale para o time frame menor, tá? Evitar o que que é, cara? Evitar operar em inversão de médias móveis. Então, não entrar no primeiro candle de força que sai das médias flat
não entrar no primeiro candle que sai das 200, primeiro candle de força, né? Primeiro candle de força que sai das 200. Adriano? Oi. Eu ia fazer uma pergunta do primeiro, né? Que eu não sei, mas deixa pra lá, não quero saber não. Melhor, né? Não entrar na cara de uma retração de 61,8% de uma, não entrar na cara de uma retração de 61% do macro. Adriano, não entendi essa última. Desenha para mim. Vamos lá. Expliquei isso um pouquinho antes lá no início da aula. Vamos lá. Imagina que o mercado caiu e se a gente pega o topo desse dia com o fundo desse dia, a gente percebe que o 61% da retração está aqui. E aí, lá no intraday, o mercado está fazendo assim, ó. Chegou aqui, fez um PCzinho, virou para cima, não entro. Porque eu estou operando os 61% da retração do macro. Então eu não opero na cara dos 61% do macro, tá, galera? Então essas são regras do operacional que, assim, quem, né, se a gente fizesse uma brincadeira e quem levasse isso daqui mais a sério, eu posso colocar minha mão no fogo que essa pessoa que levou a sério vai se dar melhor do que as outras pessoas. Eu posso colocar minha mão no fogo que essa pessoa vai perder menos dinheiro do que as outras pessoas. Eu coloco minha mão no fogo que essa pessoa ganha mais dinheiro que as outras pessoas. O que eu estou falando não é o que eu acho. São coisas que eu já fiz, são coisas que eu faço, são coisas que eu ensino para a galera e a galera faz. E que funciona. Fala aí, Paulo. Então, Adriano, só para entender aqui uma coisa. Quando você traçou esse Fibo macro aí, e aí nos dias seguintes ele está operando no intraday ainda dentro desse Fibo macro. Você só retraça esse Fibo macro quando ele mudar, ou apresentar uma máxima maior, ou uma mínima menor, aí você Sim. Aí eu reajusto ele. A aula de amanhã vai ficar um pouco mais claro para vocês essa questão, tá? Quando que eu mexo no preço, quando que eu reajusto, tal, vai ficar mais claro para vocês. Então, valeu. Beleza? Beleza. Não, não é a quantos dias, Rodrigo, é mais visual, batendo o olho, entendendo qual que foi o último topo, o último fundo relevante para eu poder trabalhar, tá? Fala aí, Rodrigo. Faltou aquela regrinha que você usa da VWAP, né? Para ponto contínuo.